Olá, está começando a segunda edição do Câmara Repórter desta quinta-feira, 4 de maio. Veja os destaques. Saúde mental antimanicomial é discutida em audiência pública na Câmara Municipal. Liga contra o Câncer realiza congresso sobre inovação e transformação digital em saúde. Obra em cratera do calçadão da Roberto Freire deve durar cerca de 40 dias. Aqui no estúdio vou conversar com a auditora do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Clélia Mello. Ela vai falar para a gente sobre o resultado da Operação Educação, que fiscalizou escolas em todo o Rio Grande do Norte e apontou que 73% das salas de aula aqui no estado são inadequadas. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. Uma cratera aberta há mais de um mês em uma parte do calçadão da Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Ponta Negra, vem causando transtornos para moradores, turistas e comerciantes. A boa notícia é que as obras de recuperação já começaram. A caminho do trabalho, a camareira Vera Vitorino diariamente transita pela Avenida Engenheiro Roberto Freire e tem que enfrentar um problema. Próximo da feirinha de artesanato, parte da calçada cedeu em março, abrindo uma cratera, obrigando os pedestres a caminhar pela via. Sempre passa aqui, essa obra é um absurdo, tendo que o pedestre passar pela pista ao invés do calçadão, correndo o risco, de ser acidentado. Todos os dias passo por aqui. A funcionária deste bistrô de comida colombiana, que preferiu não gravar a entrevista, estava no momento em que a calçada desabou. Conta que chovia muito. Segundo ela, o estabelecimento já amarga prejuízos. Os clientes têm evitado o local, com medo de uma nova parte da calçada desabar. As obras da calçada tiveram início no final de abril. Devem custar R$250 mil e durar cerca de 40 dias. São executadas por uma empresa definida pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, o DER, que pede atenção à população para não escavar as encostas na Avenida Roberto Freire. Nós estamos fazendo um muro de contenção, aprofundamos mais ainda a fundação para que não volte a ocorrer isso. Porém, a população precisa ajudar, não escavando mais ainda o terreno, Hoje eu estive lá e vi que há uma escavação na área em torno desse calçadão, Então é necessário que a população também nos ajude. O Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, projeta para o Rio Grande do Norte 11.460 novos casos de câncer por ano até 2025. Isso representa mais de 34 mil casos nos próximos 3 anos. E para tentar frear essa onda, a Liga contra o Câncer aqui do estado discute em um congresso os avanços da tecnologia no combate à doença. Em fevereiro de 2014, Alexandre Magno foi diagnosticado com câncer de próstata. Como tem casos da doença na família, de 6 em 6 meses ele realizava exames preventivos. Foi assim que descobriu a doença. Na época, não sentia nenhum sintoma. Meu pai morreu à véspera de completar 40 anos, com um câncer que hoje é perfeitamente detectável e tratável e dá uma sobrevida de 100%, é uma coisa que supera, sem problema nenhum. Naquela época não se detectava. Então, na família do meu pai tem câncer, na família da minha mãe também tem. Então, eu vinha fazendo o exame preventivo de 6 em 6 meses. E fui surpreendido com o aumento do PSA em 6 meses. O que fez o médico solicitar uma biópsia. Na biópsia foi constatado que existia o câncer e aí não tinha outra opção a não ser a prostatectomia. Uma dor na unha não sente. O câncer é uma doença muito silenciosa e muito traiçoeira. É por isso que se recomendam as campanhas contra o câncer, são todas elas preventivas. Quanto mais cedo descobrir, melhor é o nível de cura. Ainda em 2014, os médicos decidiram fazer a cirurgia de retirada da próstata.
De lá para cá, mensalmente, Alexandre toma 4 comprimidos por dia e se trata na Liga contra o Câncer. Diariamente são 4 comprimidos e trimestralmente a injeçãozinha na barriga e outro sorinho na veia, que é para fortalecer os ossos para que isso aí não aconteça. Vem tocando a vida normalmente. Normal. Agora tem que ter cuidado, porque poderá surgir novas manifestações dele a partir da próstata ou novos cânceres primários que poderão vir a ocorrer. O importante é ficar atento. E no meu caso, mais ainda, porque só foi detectado o câncer no PSA, que é um exame caro, que não está no rol da ANS, e para se conseguir fazer esse exame, há necessidade de haver a negativa do plano de saúde, de entrar na justiça com liminar, pedido de liminar, para que a justiça autorize. Então aí se perde normalmente 30 dias, mas a justiça tem sido, nesse caso, muitas vezes aconteceu no meu caso, do juiz ser portador de câncer de próstata. Então ele sabia da necessidade da concessão desse exame. Os métodos do tratamento desenvolvido com o Alexandre e outros pacientes oncológicos foram debatidos na manhã desta quinta-feira no 7º Congresso da Liga contra o Câncer. O evento, realizado no Centro de Convenções de Natal, trouxe o tema Inovação e Transformação Digital em Saúde. Todo mundo conhece a ressonância, por exemplo, um exame que demora 50 minutos, um exame complexo para laudar. Com a ajuda da inteligência artificial, o tempo total do exame vai ser diminuído em 60% e o médico vai ter uma ajuda de um computador com milhões de exames na sua base, capaz de ajudar no processo de diagnóstico. Não há substituição do profissional, mas há uma arma a mais em prol da cura do paciente. Durante o congresso, os profissionais de saúde abordaram a eficácia da imunoterapia. Segundo eles, o tratamento é bem menos invasivo que a rádio e a quimioterapia. A imunoterapia é o estímulo do nosso sistema imunológico para que ele se vire contra o câncer e o próprio sistema imunológico seja capaz de destruir o câncer. Diferente da quimioterapia, que tem efeitos colaterais sistêmicos, grande sofrimento e pouco foco real na doença, a imunoterapia entrega exatamente o contrário. Menos efeitos colaterais e foco no tratamento, na ação contra a doença. Não só do medicamento, mas, como falei, do sistema imunológico, e isso traz respostas nunca antes vistas dentro da oncologia. O evento teve a presença de estudantes e diversas autoridades do segmento aqui no estado. O secretário de Saúde de Natal, George Antunes, destacou a importância do Congresso para o município desenvolver novas estratégias de prevenção ao câncer. Porque tudo que vai ser discutido aqui tem repercussão no restante do país. Isso se alastra de uma forma extraordinária. E veio num momento muito oportuno, porque eu dizia a você anteriormente, que esses 2 anos de pandemia, em que pese a necessidade de se focar em pandemia, mas outras patologias, incluindo o câncer, ficou um pouco à margem do processo, principalmente na área, em 2 pontos principais, que é a área da prevenção e a área do rastreio do câncer. E isso acabou fazendo com que as pessoas já chegassem para o tratamento no estágio avançado da doença. E todos esses temas serão debatidos aqui, inclusive levando a reflexão para que se instale novas estratégias e a gente tenha uma retomada de todo o processo de atenção na área do câncer, mais especificamente falando, para que daqui para o início desse ano, para o final desse ano, início do próximo ano, nós já tenhamos uma situação de normalidade. E a governadora Fátima Bezerra empossou nesta quinta-feira a médica Liane Ramalho como secretária de Estado da Saúde Pública.
A nova secretária da CESAP é médica pediatra, com especialização em gestão de hospitais públicos, mestre e doutora em saúde coletiva, tendo todas essas formações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também é professora. E desde setembro de 2020, Liane está na CESAP. Entrou inicialmente ocupando o cargo de subsecretária de gestão e desde setembro de 2021 era secretária adjunta. Ela assumiu o cargo no lugar de Cipriano Maia. Liane Ramalho é a terceira mulher a comandar a Secretaria Estadual de Saúde. A quem a gente deseja realmente um bom trabalho, né, já que a saúde do estado precisa cada vez mais de um melhor planejamento para a efetividade dos atendimentos à população. Agora a gente muda de assunto para dizer que segue até o final deste mês a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Norte. Edesiane Moreno. A expectativa do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária, IDIARNE, é atingir a marca máxima de animais imunizados, para que o estado continue tendo uma das maiores coberturas vacinais do Nordeste. Desde 2014, o Rio Grande do Norte é considerado pela Organização Mundial de Saúde Animal área livre da febre aftosa. O IDIARNE informa que, após vacinar os animais, os produtores precisam declarar os rebanhos e tem até 15 de junho para comprovar a vacinação. Depois do intervalo, você fica por dentro dos destaques da sessão ordinária nesta tarde. E também vai ver os detalhes sobre o debate da saúde mental hoje pela manhã. Voltamos já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta trazendo os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira. Falta de auxiliares de sala que dificulta o atendimento a 29 crianças especiais, portas de banheiros e bomba d'água quebradas. Esses foram alguns problemas encontrados pelo vereador Milcley Leite durante visita à Escola José Andrade Frazão, no bairro Jardim Progresso, na Zona Norte de Natal. Com essa denúncia, o parlamentar abriu o pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira. Falta uma estrutura enorme para aquela escola que é tão boa, né, com muitas salas, 12 salas, mas enfim, não é tido o reparo o necessário que é para ter todos os anos, enfim, ou 2 em 2 anos, mas que seja feito um reparo. A quadra também, a iluminação não está funcionando, então vive assim numa situação muito precária a Escola José Andrade Frazão. Inclusive faltando os auxiliares de sala. Hoje mesmo já liguei para a Secretaria de Educação para marcar uma reunião com a secretária para a gente colocar tudo isso, né? Foi feito os requerimentos já para entregar amanhã já para a Secretaria, para a gente dizer da falta, né, dessas questões para ser resolvida. E foi de autoria do vereador Milcley o projeto que abriu a votação da pauta do dia e foi aprovado em segunda discussão. A matéria cria a campanha Julho Sem Plástico para, através de ações, conscientizar a população sobre a importância de preservação do meio ambiente. Essa campanha Julho Sem Plástico, ela já tem em 150 países. A gente precisa dessa conscientização. Nós nascemos, envelhecemos, mas o plástico continua lá no mesmo canto. Ele vai lá para o solo e passa 100 anos, 200 anos, né, poluindo o nosso anel, nosso sistema, tanto solar, né, porque tem a poluição do gás carbônico, mas também na terra e nos oceanos, nos rios, enfim, que é a questão do plástico. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas se conscientizem cada vez mais, use o plástico e ele seja descartado de forma correta para ser reutilizado, para que não seja jogado no meio ambiente. Também em segunda discussão, o plenário aprovou um projeto da vereadora Nina Souza. O texto cria o programa de compostagem nas escolas municipais, onde todo o material orgânico gerado será encaminhado para projetos de agricultura familiar
hortas comunitárias e jardinagem das áreas públicas da cidade. Os parlamentares também apreciaram e aprovaram o projeto que cria o Dia Municipal do Digital Influencer, a ser comemorado em 30 de junho. O Digital Influencer, para o bem, que leva bom conteúdo, seja ele para humor, para informação, para política, para esportes, seja ele qual for, é importante sim para a sociedade que gera emprego, gera renda e sustenta suas famílias. A saúde mental e a política antimanicomial foram debatidas em audiência pública na Câmara, na manhã desta quinta. A iniciativa foi do vereador Daniel Valença. Na manhã desta quarta-feira, a Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência pública proposta pelo vereador Daniel Valença, com o intuito de discutir a importância da saúde mental antimanicomial. O objetivo principal da audiência foi debater a necessidade de políticas públicas que visem o tratamento humanizado e respeitoso para pacientes de saúde mental. Felizmente, ainda há na cidade, no país e no mundo uma política manicomial em curso e que desvia recursos da perspectiva da luta antimanicomial para uma perspectiva manicomial. Então é uma luta importante, a gente está trabalhando com o direito à diversidade, com o direito à convivência familiar, comunitária das pessoas e é fundamental que o Poder Legislativo entre nesta disputa. Durante a audiência, especialistas na área de saúde mental se manifestaram sobre a importância da humanização no tratamento de transtornos mentais, capacitação dos profissionais que atuam na área e mais investimentos para a criação de centros de atendimento para a população mais carente. Dessa forma, o tratamento terá um resultado muito mais efetivo. A importância agora que houve um desinvestimento nos últimos anos, né, a nível no SUS, do governo federal, acho que isso é importante colocar. Mas aqui nós temos uma rede que foi construída ao longo dos anos e essa rede ela precisa ser potencializada, ela precisa ser mais efetivada. Por exemplo, a Zona Norte de Natal, Distrito Norte, ela precisa de ter um CAPS, tem um CAPS AD para álcool e drogas, mas ela precisa ter um outro tipo de CAPS lá, né? Mas já avançou bastante. Mas a gente precisa avançar mais. A gente precisa decidir que modelo de saúde a gente quer para Natal. Se é um modelo de atenção psicossocial, que cuida das pessoas com dignidade e liberdade, ou se é o antigo modelo asilar, hospitalocêntrico, né, que a única resposta de tratamento é a internação, e não a ampliação da vida, das condições de vida, né, das pessoas. Então, a gente hoje tem uma situação muito precária. A nossa rede de atenção psicossocial tem pouquíssimos investimentos, 1% do orçamento geral da saúde vai para a saúde mental. E a gente só tem demandas aumentando, sobretudo no contexto pós-pandêmico, em que as pessoas já estão adoecendo mais e mais de problemas de saúde mental. E uma rede cada vez mais precarizada. Sofrimento e maus tratos. Essas foram as palavras utilizadas por Catiane Silva Nascimento, que durante muito tempo recebeu tratamento tradicional. Hoje, como integrante do Centro de Convivência e Cultura SECO, que oferece terapias para pacientes de transtornos mentais, sua vida mudou. O sofrimento foi um caos para mim e o Centro de Convivência me restabeleceu completamente, sabe? É um serviço de grande excelência, de terapias ao cuidado da pessoa. É muito importante a gente frisar esse tratamento adequado. Afinal de contas, somos seres humanos, né? Queremos ser o tratamento mais adequado possível. Há 4 anos, à frente da Coordenação de Saúde Mental do município de Natal, Luiz Fernando Pinto reconhece que os tratamentos oferecidos pelo município podem melhorar e que a procura pelos serviços vem aumentando, principalmente após a pandemia. Fomos surpreendidos, como em todo o país e mundo, pela pandemia. Tivemos um incremento de 40% de sofrimento psíquico no território. Ainda na pandemia e no pós-pandemia, esses dados continuam aumentando. Então, a gente entende que precisa continuar elaborando, projetos de atenção para ampliar esse cuidado. Nós submetemos agora, no nosso plano plurianual e junto à plataforma do Ministério da Saúde, o pedido de abertura de mais serviços nas
Zona Norte e também aqui nos distritos sanitários do Leste, Oeste e do Sul. Vereadoras da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal participaram da audiência e falaram sobre a importância em debater esse tema ainda tão controverso. Falar sobre uma saúde mental antimanicomial é trazer uma abordagem humanizada para pensar esse sentido da saúde mental. É compreender que sim, existem diversos tratamentos, inclusive desde a reforma sanitária, que o Brasil viveu, que apontam que não é trancando, que não é não ouvindo, inclusive, esses pacientes, que nem toda loucura deve ser considerada como um fato, como justificativa para não ouvir aquela pessoa. Pelo contrário, é importante que ela também seja protagonista do seu processo de tratamento, que essa saúde possa ser pensada de forma transversal. Aqui a gente teve a apresentação de um coral com os usuários do CAPS, mostrar como a arte também cura, a música, a pintura, a cerâmica, inclusive com bases científicas que comprovam que todas essas outras metodologias também curam quando a gente está falando de saúde mental. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que necessitaram de um tratamento e não conseguiram acesso a esse tratamento. Então, aqui é um debate que a gente está escutando as instituições responsáveis, secretarias, Estado, município, para a gente unir forças para poder estar pensando nessas políticas públicas. Uma coletânea para resgate de histórias de mulheres da contemporaneidade foi lançada hoje em Natal. A obra é uma publicação da coletiva Nízia Floresta, que atua em defesa das mulheres vítimas de violência no Rio Grande do Norte. É preciso ter força, raça e gana sempre. O som de Milton Nascimento, entoado pela Escola de Música de Goianinha, abriu o evento de lançamento da primeira coletânea da coletiva Nízia Floresta. O livro traz artigos que fortalecem a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Uma das autoras é a delegada da Polícia Civil, Paola Maués. A gente costuma dizer que existem dois tipos de rede de apoio às mulheres vítimas de violência. A rede de apoio primária, que é imprescindível, composta pelos parentes, amigos, familiares em geral, que tem um vínculo afetivo com a mulher. Tão importante que encoraje, que visualize que ela está dentro de um ciclo de violência, encoraje ela para que ela consiga romper. Após isso, entra a rede de apoio institucional, que é a secundária. E aí, a Polícia Civil está dentre essa rede de apoio secundária justamente através das delegacias especializadas da mulher. Todas as delegacias especializadas da mulher, que a gente chama de DEAN, elas são totalmente preparadas para esse acolhimento, para esse primeiro acolhimento, para que consiga essa mulher romper esse ciclo de violência de fato. Na coletânea foram selecionados 32 artigos, sendo 30 escritos por mulheres coletivadas e 2 por homens. Um sentimento de orgulho muito grande e também de responsabilidade, fazer parte da coletiva como homem nos atrai uma responsabilidade muito significativa, em que pese os instrumentos legais de repressão continuarem evoluindo, é preciso uma mudança de cultura para que os níveis de violência doméstica consigam baixar. E no meu artigo eu tratei do encarceramento em massa como uma forma de repressão social das mulheres negras, que é um assunto muito relevante e que assola e traz muitas preocupações para a sociedade atual. Essa coletânea, ela vem na perspectiva de resgatar as falas das mulheres e história das mulheres que trabalham em prol de outras mulheres em situação de violência, em violência de gênero, violência institucional, e para que seja resgatada essa memória e registrado todo esse trabalho desenvolvido durante muitos anos por diferentes instituições. Essa é a nossa primeira coletânea, muitas outras coletâneas virão, mas nós precisamos deixar registrada a história dessas mulheres para o estado do Rio Grande do Norte e para o nosso Brasil. As vereadoras Nina Souza e Júlia Arruda representaram a Câmara Municipal de Natal.
As parlamentares também são autoras da obra. Estou extremamente honrada com o convite de participar dessa coletânea. A Coletiva Unidas Floresta vem fazendo um trabalho extremamente importante no estado do Rio Grande do Norte, onde reúne várias mulheres e homens também, no intuito de discutir políticas públicas em defesa da mulher. E essas discussões, elas perpassam todas as searas, né, entrando inclusive nos diversos tipos de violência. É uma coletiva que, de fato, pratica aquilo que a gente sempre fala como sororidade, no sentido que sempre está estimulando mulheres a engajar outras mulheres na luta em defesa da mulher e principalmente em reconhecer os seus potenciais. Aqui nesse espaço eu trago um pouquinho da nossa experiência como vereadora do município de Natal, no exercício do 4º mandato, tendo sido a primeira vereadora reeleita na história da Câmara, a primeira vereadora a ocupar a presidência da Câmara e também trazendo um pouco da nossa luta pela implementação de algumas leis que são aprovadas na Câmara, como por exemplo a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, que foi uma luta que todos nós acompanhamos aí, que não foi uma luta fácil, foi uma luta que foi compartilhada com várias associações, várias entidades, o movimento social, a institucionalidade, para que de fato a Patrulha Maria da Penha fosse uma realidade no município de Natal e contribuísse para a implementação da Lei Maria da Penha e para resguardar a vida de tantas mulheres que estão sendo assistidas hoje pela patrulha depois de 3 anos da sua implementação. A coletiva Anísia Floresta é composta por 90 profissionais de diferentes segmentos da sociedade. Há 5 anos, o grupo realiza orientação jurídica e outras assistências sociais junto a mulheres vítimas de violência e moradoras de rua. Nós somos hoje 90 mulheres voluntárias que fazem parte da rede, entre defensoras, delegadas, assistentes sociais, deputadas, vereadoras. Nós temos mulheres do povo, defensoras populares, que voluntariamente se propõem a ajudar mulheres que estão no ciclo da violência. Além de ajudar essas mulheres, a gente vai a presídios e leva uma educação de gênero. A gente vai a lugares que acolhem as crianças que são abandonadas, porque você sabe que o feminicídio ele deixa vítimas. E essas vítimas não são cuidadas, não existe política pública para cuidar das vítimas de feminicídio. Então a gente está procurando, buscando trazer isso e trazer aquele acolhimento mais rápido. Quando o Estado não pode, porque não tem um documento, porque não tem alguma coisa, a gente tem um fundo dentro da coletiva que se chama Fundo Verônica, que é para acolher essas pessoas que estão assim na rua e não tem onde dormir, não tem o que comer. A gente acolhe para no dia seguinte levar para a rede. Agora, uma dica cultural para o final de semana. O Espaço Rui Pereira, na Cidade Alta, vai receber um tributo a Chico Sainz. Em comemoração aos 30 anos do movimento Mangue Beat e tendo como tema principal um passeio no mundo livre, acontece amanhã e sábado no Centro Histórico de Natal um tributo a Chico Sainz. Eu estou aqui com o produtor do evento, Daniel Souza, e com o maestro da Orquestra do Mangue Potiguar, Jonathan Mizaki. Bom dia, né, Daniel? Me diga uma coisa, como é que vai ser esse evento? Esse evento será realizado no primeiro dia, na sexta-feira, com um encontro dos batuqueiros, né, a galera que faz o batuque do mangue, né, em preparação ao cortejo que acontecerá no sábado. No sábado será uma programação, né, que começará a partir das 2 horas, com bate-papo sobre o movimento do Mangue Beat, documentários, né, uma discotecagem do Discoteca Lunar do Grande Bira, né, um show da Orquestra do Mangue e uma feirinha criativa, né, dentro do Espaço Cultural do Rui Pereira, além de um cortejo pelas ruas do Centro Histórico, chamando todo mundo que estiver por lá para vir participar desse evento. É a nossa 12ª edição, né, e vamos fazer um evento muito bonito para todo mundo que for chegar junto. O tributo acontece agora na sexta-feira, a partir das 18 horas, no Espaço Cultural Rui Pereira, lá no Zé Reira. O primeiro dia com a Jam Session, ensaio do batuque, do mangue, né, e no sábado, segundo dia, feirinha criativa a partir das 13 horas e a partir das 14 horas começa a programação geral do evento e vamos aí até às 10 horas. Lá no Espaço Cultural Rui Pereira, lá no Zé Reira, Centro Histórico de Natal. Obrigada, Daniel. E agora vamos com o Jonathan. Jonathan, me diga uma coisa, o que é que o público pode esperar desse tributo? O público pode esperar um show muito vibrante, baseado principalmente nos 2 primeiros álbuns,
né, que são os álbuns de lançamento Enquanto Vivo, de Chico Science, e a gente está tocando quase tudo na íntegra desses 2 álbuns. E é isso, vai ser muito vibrante o show. Quantos artistas vão se apresentar durante esses 2 dias do evento? A orquestra ela é composta por 8 músicos e musicistas, né? E teremos mais umas 3 ou 4 participações especiais de outros artistas que também são do nosso movimento Mangue Beat aqui Potiguar, né? E é isso, ao todo vamos ter mais de 15 artistas no palco. Qual é a expectativa para esse show? Para esse show, né? Porque é sexta e sábado. As expectativas são as melhores possíveis, que a gente se prepara durante muito tempo para fazer todo ano. É uma coisa que a gente se dedica muito. É tanto que chegamos à 12ª edição, né? E as expectativas são as melhores. A gente todo ano encontra gente do Rio Grande do Norte todinho que vem para ver o tributo. E na maior alegria do mundo, que é pra gente um privilégio muito grande poder estar homenageando um cara tão importante para a música universal, que é Chico Science. Agora faz um convite para quem está em casa para participar, quem queira ir, faz um convite para o pessoal de casa. Claro. Alô, alô você, manguegueu e mangueboy, vem festejar com a gente 30 anos de Mangue Beat no Zé Reeira, sexta e sábado. A Orquestra do Mangue vai estar lá e vai ser massa. A seguir, uma entrevista sobre os resultados da Operação Educação, que apontou que mais de 70% das salas de aula no Rio Grande do Norte são inadequadas para o aprendizado dos alunos. A conversa vai ser com a auditora do controle externo do TCE, Clélia Mello. Voltamos em instantes, não saia daí. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta com o Câmara Repórter para falar para você que na semana passada, uma inspeção do Tribunal de Contas do Estado constatou que 73% das escolas municipais do Rio Grande do Norte apresentam problemas estruturais graves. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a auditora do controle externo do TCE do Rio Grande do Norte, Clélia Mello. Clélia, seja bem-vinda aqui para falar conosco, né, desse assunto que interessa a toda a sociedade potiguar. Agradeço pelo convite, Larissa. Clélia, como é que começou esse trabalho, né? A chamada Operação Educação, não é isso? Isso. Internamente, nos tribunais, a gente conhece por fiscalização ordenada, né? Foi a primeira fiscalização ordenada nacional, ou seja, de atuação ao mesmo tempo, de forma concomitante, pelos 32 tribunais de contas, onde cada um, dentro do seu âmbito de atuação, foi em loco, né? Visitou as escolas a fim de conhecer, fazer um diagnóstico das suas infraestruturas. E você também participou dessa fiscalização, né? Que Isso. Região, por exemplo, que escolas você chegou a visitar? Participei também. Aqui no estado, a gente visitou, foram 12 agentes em loco. A gente visitou 30 escolas espalhadas por 19 municípios. Eu visitei 3 municípios, fui a Mossoró, fui a Baraúna, fui a governador de Septi Rosado, juntamente com outra colega, mas a gente atuou de forma espalhada, né, por vários municípios aqui do estado. E essa fiscalização, ela tem um padrão de vistoria, enfim, de averiguações? O que é que vocês foram observar? Isso. A intenção da fiscalização era a condição de oferta educacional, infraestrutura. Então, os agentes que foram em loco, eles portavam um questionário eletrônico. Esse questionário tinha cerca de 200 itens, mais ou menos, que abordavam variados temas ligados à infraestrutura. Acessibilidade, estrutura de sala, banheiro, cozinha, saneamento básico, fornecimento de energia elétrica, de água, segurança, enfim. Eram vários aspectos que permeavam o tema infraestrutura.
E o que é que chamou mais a atenção, por exemplo, nessa fiscalização que você fez e depois de um relatório final, né, do apanhado, já que a gente falou aqui que 73% das salas de aula estavam inadequadas? Foram vários os resultados, né? Como eu disse, foram vários temas abordados, mas alguns também merecem destaque. Por exemplo, acessibilidade. A maioria das escolas elas possuíam pelo menos um recurso relacionado à acessibilidade, como rampa, guarda-corpos, vão livre de pelo menos 80 centímetros das portas, né? Sim. Isso tudo é recurso, considerado recurso de acessibilidade, mas um pouco mais de 35% não possuíam rampa, ou se possuíam, elas estavam com uma inclinação fora do limite permitido. Deixou a desejar bastante também a questão de sinalização tátil, sonora e visual. A respeito da estrutura, por exemplo, de salas, como você já pontuou, 73% das escolas apresentaram salas de aula com inadequação. Que inadequações seriam essas, por Vazamento, mobiliário destruído, ventilação insuficiente, janela quebrada, tudo que permeasse assim, a infraestrutura interna, né, de uma sala de aula. Várias escolas visitadas, a maioria delas apresentaram inadequações em banheiro, por exemplo, vaso sanitário quebrado, ausência de portas, enfim, o vão também da porta menor que 80 centímetros, foram vários aspectos, ou seja, a maioria das escolas tinham problemas nesse sentido. Então, e também do ponto de vista, vamos dizer assim, da alimentação, dessa parte de acomodação de merenda, também foi visto? Foi, a questão da infraestrutura da cozinha, né? Sim. Todas tinham cozinha, mais de 80% tinha despensa, mas um ponto que chamou bastante atenção foi a questão da licença da vigilância sanitária. A maioria não tinha autorização ou licença da vigilância sanitária para esse ambiente. Então, realmente são muitos aspectos, como você colocou aqui, que chamam a atenção e são preocupantes. E algo que realmente, assim, quando se vê o índice da educação do Rio Grande do Norte entre os piores do país, quando a gente vai atrás, tem essa questão da infraestrutura que afeta, né? Como é que um aluno assiste a aula sem ventilação adequada, por exemplo, no calor? É complicado, né? É complicado. Um tema também que foi inserido já no final, assim, do planejamento da fiscalização foi a questão de segurança. Que está muito em voga agora, né, no tema educacional. E foi um tema incluído já no finalzinho do planejamento da auditoria, da fiscalização. E a maioria das escolas não tinham câmera de segurança. E mais de 40% das escolas declararam que não tinha vigilância particular ou ronda escolar. É um tema que foi bastante preocupante. E é algo que realmente tem que se voltar para isso. Inclusive, essa semana o governo anunciou que vai fazer, pelo menos na parte do Estado, né? Não dos municípios ainda não, mas do Estado, um plano aí para realmente trabalhar a segurança e a paz nas escolas. Mas, Clélia, o que é que as pessoas, né, com certeza estão aqui nos assistindo, querem saber? Qual vai ser, então, o encaminhamento? Esses dados aí são chocantes, preocupantes, mas o que é que vai ser direcionado para esses municípios, né, onde essas fiscalizações ocorreram? Diante de tudo que foi exposto, das inadequações que os agentes que foram em loco constataram, vão ter basicamente dois tipos de encaminhamento. No caso das escolas que foram visitadas, vão ser realizadas determinações no sentido de que o gestor ele regularize as inadequações apontadas pelos agentes, né? E de forma que os efeitos desse trabalho cheguem também às demais escolas das redes municipais visitadas, né? Reverbere sobre eles também, não se concentre apenas nas escolas visitadas. Serão realizadas recomendações no sentido de que o gestor do município, juntamente com o controle interno, ele faça um levantamento de como está a infraestrutura das suas escolas. Sim. E a gente, inclusive, vai disponibilizar o questionário eletrônico, a base do questionário, né, de forma física, que a gente se utilizou lá nas inspeções, nas visitas em loco, de forma que, com base nos itens que tem nesse questionário, ele possa fazer esse diagnóstico e elaborar um plano de ação de forma a regularizar os problemas encontrados. E no caso dos municípios, vai ter um prazo para que eles cumpram ou o TCE realmente deixou isso em aberto? Isso, vai existir sim um prazo, mas vai ser decidido por cada conselheiro relator, né, responsável pelo município, enfim.
Tá certo, então. E para o Estado, isso deve acontecer? Vai ser mediante esse questionário que vocês vão deixar aberto? Ou se pretende também fazer uma auditoria, por exemplo, em estruturas estaduais? Esse trabalho ele vai ser, ele é um parâmetro, né? Ele é um trabalho público, é um relatório, são relatórios que vão ser disponibilizados, vão ser públicos e podem ser utilizados como parâmetro para boas práticas. O questionário também vai ser disponibilizado, então todo e qualquer jurisdicionado ele pode se utilizar de base desse questionário para melhorar as infraestruturas das suas escolas e da sua rede municipal ou estadual como um todo. Exatamente. Clélia, só para quem está acompanhando aqui desde o início, né, a nossa entrevista, a nossa conversa, você atuou em auditoria mais para o interior do estado, mas escolas aqui em Natal também foram visitadas? Foram sim. Foram, se eu não me engano, foram mais de três escolas visitadas aqui em Natal. Na verdade, a região metropolitana, a gente foi prioridade, em especial no trabalho, diante do número de crianças, né, que se encontram nessas escolas. Então, foram 30 escolas espalhadas pelo estado como um todo. Tá, ok. Então atenção para todos os gestores, inclusive aqui em Natal, né? Já que esses dados realmente chocantes vêm aí para todo o Rio Grande do Norte. Então, eu agradeço aqui a sua participação, Clélia Mello, auditora de controle externo do Tribunal de Contas, né, para falar conversou aqui sobre a Operação Educação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado e que aconteceu também simultaneamente em outras unidades do país, né, dos TCEs do Brasil, tratando aí da fiscalização da estrutura de escolas municipais e que preocupe, e a gente espera que realmente esses encaminhamentos sejam dados pelos gestores. Muito obrigada, viu, Clélia? Agradeço. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar a qualquer momento aqui na nossa programação, que tem sempre notícias, e também no Câmara Repórter, primeira edição dessa sexta-feira, com Kleber Teixeira, a partir de 1h50 da tarde. Tchau!